Oi, gente, vim contar aqui mais um caso que aconteceu comigo e com o Marcelo. Quem acompanha aqui o canal sabe que, enfim, vira e mexe acontece alguma coisa, eu venho aqui contar. Marcelo ficou nervosíssimo essa semana, achando que ia morrer. Eu não estava tão nervosa assim, porque a gente descobriu que ele pegou uma doença que está muito comum aqui no Rio de Janeiro e, na verdade, no Brasil todo, mas a gente sabe que tem suspeita de estar tendo epidemia e provavelmente os casos só vão aumentar nessas próximas semanas. Vou contar para vocês a nossa saga da quase morte do Marcelo. Fica aqui comigo, eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Há mais ou menos 10 dias, a gente vinha programando o nosso aniversário já antes disso, né? Uma festa aqui em casa, a gente estava super feliz. Quando, 2 diazinhos antes da festa, o Marcelo começou a se sentir meio mal, ai, tô esquisito, e eu sempre acho que é besteira, que ele tá super valorizando as coisas. Mas no fato é que no dia seguinte ele teve um febrão e tava meio com dor de cabeça, meio esquisito e tal. A festa era no dia seguinte. A gente até cogitou, será que suspende a festa? Não, mas já tava todo mundo convidado, já tava tudo arrumadinho. E ele tava bem, a gente achou que, tá tranquilo. Não tinha nenhum sintoma respiratório pra gente achar que era alguma doença, né, de transmissão respiratória que podia passar para todo mundo. Eu falei, deve ser, até fiquei brincando com ele, deve ser febre emocional, porque tinha muita gente aqui em casa, a gente estava muito feliz e tudo, deixa pra lá. No dia da festa ele acordou bem, tranquilo, um pouquinho de mal-estar, mas tomou uma dipirona, ficou ótimo. A gente fez a festa, aproveitou e tudo. E no dia seguinte, inclusive, ele bebeu, não muito, mas deu uma bebidinha. No dia seguinte, ele acordou mais ou menos, mas com o passar do dia, a febre voltou e ele ficou mal, gente. Ficou passando mal mesmo, muita prostração, uma sudorese danada, febre com uma sudorese fria, uma pele pálida, muita dor abdominal. Mas como estava conseguindo ingerir água, a gente ficou tranquila em casa e colheu os exames no dia seguinte. Claro que gente, né, associada à família de médicos sempre dá zica, os exames demoraram pra caramba pra sair. E culminou que no final das contas o laboratório ligou para ele avisando que um exame não estava muito legal e não ligou para mim, que era a médica que tinha solicitado os exames. Aí que ele ficou maluco mesmo, achando que, ai meu Deus, que eu, enfim, não estava querendo assustar ele, que ia morrer mesmo, que eu ia deixar ele em casa. Olha isso, gente, imagina, qualquer coisa eu tinha levado para o hospital, mas não, ele achou que estava moribundo em casa e ia ter um piripaque muito grande, e ele foi melhorando, e hoje está bem. Acho que todo mundo já sabe a doença que eu tô falando, né? Mas às vezes as pessoas não estão vendo a gravidade no negócio. É isso mesmo, é da dengue. Eu tenho aqui no canal, acho que uns 4 vídeos falando de dengue. E são vídeos muito pouco acessados. Você pode olhar aqui, eu falo de sinais e sintomas de gravidade, de vacina, de, enfim, coisas que acontecem. Todo ano a gente tem surto de dengue, mas esse ano parece que vai ser um ano aí que vai ter uma epidemia muito grande mesmo. Eu mesma já internei vários pacientes no hospital. E aí, enfim, Marcelo tá bom, tá tudo bem, só que a gente tem que ficar realmente atento aos sintomas. Muita gente acha que a dengue é besteira e não tem problema, não tem remédio mesmo para fazer, mas a gente tem que ficar de olho o quê? Na hidratação. Eu só não surtei e levei ele para o hospital porque ele não teve náusea e não teve vômito. Então a gente conseguiu fazer uma super hidratação via oral em casa e ele não teve nenhuma pressão baixa, eu fiquei lá medindo a pressão, não teve falta de ar, a urina ficou um pouquinho escura em determinado momento, provavelmente o fígado dele aumentou um pouquinho, que era essa dor, mas ele não tinha uma dor grave, que é a dor abdominal intensa, que é um dos sinais de gravidade de dengue, e a gente conseguiu tratar em casa. Mas muitas pessoas têm que ir sim para o hospital para o quê? Hidratar na veia, principalmente se você não está conseguindo ingerir água adequadamente. Você vomita ou está muito enjoado, não consegue, né, se hidratar, aí tem que fazer no soro, e isso não aconteceu. Só que, assim, epidemiologicamente, o que é isso? Pelos sinais clínicos da doença,
pela quantidade de mosquito que tem aqui em casa, pela febre, pelas características e pela plaqueta baixa que veio no exame, com aumento das enzimas hepáticas, eu fechei um diagnóstico epidemiológico de dengue. A gente ainda não tem lá, a sorologia que a gente fez deu negativa, mas eu vou ter que repetir isso depois. Então também, às vezes as pessoas têm assim, o primeiro ou segundo episódio de febre, vão para o pronto-socorro e já querem um diagnóstico muito preciso, que às vezes não pode ser. Às vezes a gente não consegue tão rápido assim. Então não é para ninguém surtar achando que não tem diagnóstico, vou morrer, ou o médico é ruim, ou o hospital é ruim. Não é isso. Você tem que se hidratar. Não tem nenhum remédio específico para a gente tratar a dengue, a não ser monitorizar as plaquetas, monitorizar o hematócrito, que é o quê? Um examezinho de sangue que aumenta muito, que quer dizer que você está muito desidratado. O Marcelo não teve isso. Você tem que ficar em casa, quietinho, bebendo água e monitorizando o quanto entra de água e o quanto sai de xixi. Se o xixi está clarinho, quer dizer que você está bem. Se o xixi começa a ficar muito escuro, ou então você está tomando muita água e saindo muito pouquinho xixi, isso pode ser um sinal de choque, de dengue hemorrágico. Você tem que procurar um pronto-socorro com urgência. E aí, um outro remedinho que eu dei para o Marcelo, que foi muito importante para o controle da febre, do mal-estar e da dor, foi a dipirona, Novalgina. E muita gente fica com medo achando que, não pode tomar dipirona porque abaixa a pressão ou tem alguma coisa. Gente, a dipirona é super indicada na dengue. O que a gente não pode de jeito nenhum é a aspirina, o AAS. Porque a aspirina, o que o povo leigo fala, né? Afina o sangue, porque ele impede que as plaquetas grudem uma nas outras. E na dengue você já tem uma baixa de plaqueta, então não pode tomar aspirina. Se você toma aspirina, você tem que entrar em contato com o seu cardiologista para saber se pode suspender um pouquinho. Geralmente a gente suspende, mas a Novalgina está super indicada, vocês podem tomar. E muita gente com medo de tomar dipirona, toma paracetamol, Tilenol, que o quê? Ele às vezes demora um pouquinho mais para controlar a febre e ele pode ainda lesionar o seu fígado, que a dengue também faz. Então, às vezes, as pessoas ficam com as enzimas hepáticas muito alteradas porque fica tomando muito paracetamol e não consegue baixar a febre. Vamos lá, o Marcelo às vezes teve que tomar 1 grama de dipirona de 4 em 4 horas porque a febre não cedia. Então, cuidado, sempre tem um médico para te acompanhar, não tente fazer nada sozinho e qualquer coisa procure um atendimento, uma emergência, que enfim, você vai ser medicado com sintomáticos para melhora dos sintomas e vão monitorizar suas plaquetas e o seu hematócrito para você ficar bem.